Sou Padre Alan, sou religioso passionista. Eu vivo e trabalho no Rio de Janeiro, na comunidade São José e Nossa Senhora das Dores. Eu fui convidado para falar o tema o carisma passionista e a dimensão social na Igreja. Vou utilizar alguns trechos de reflexões do carmelita Frei Carlos Mesters, do passionista Padre Eugênio João Mesomo, também da Bíblia Pastoral e alguns trechos das Constituições da Congregação da Paixão de Jesus Cristo. Inicio proclamando o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 23. Jesus disse: quando você der um almoço ou jantar, não convide amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, porque esses irão em troca convidar você e isso será para você recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, mancos e cegos. Então você será feliz porque eles não lhe podem retribuir, e você receberá a recompensa na ressurreição dos justos. Ouvindo isso, um homem que estava à mesa disse a Jesus: feliz aquele que come pão no reino de Deus. Jesus respondeu: um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-lhe que aceite minhas desculpas. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-lhe que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: saia depressa pelas praças e ruas da cidade. Traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O empregado disse: Senhor, o que mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: saia pelas estradas e caminhos e faça as pessoas virem aqui, para que a casa fique cheia. Durante os 30 anos que Jesus vivia em Nazaré, 3 forças interferiram na vida do povo, cada uma a seu modo, criando uma situação confusa e conflitiva. A primeira força, ela se refere à política do governo. Apoiado pelo Império Romano, o projeto de Herodes Antipas provocava mudanças profundas na vida do povo, porque mexia com o aspecto econômico. Querendo ou não, a necessidade de comer, de viver, de alimentar a família, obrigava o povo a pagar imposto, comprar mercadoria, procurar emprego, acolher os soldados e dar hospedagem aos soldados. Diante da política desse governo, o povo estava sem defesa e tudo isso então provocava um enfraquecimento dos valores tradicionais da cultura. O povo corria o risco de perder a noção e a consciência da sua missão como povo de Deus. A segunda força se refere à religião oficial. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus eram os porta-vozes da religião oficial. Eles ensinavam e defendiam os valores da tradição, o tempo, a lei, a pureza. Sua missão era manter vivas no povo a aliança e a esperança da chegada do reino de Deus. Mas para muitos o ensino oficial já não revelava mais a face de Deus. A prática da religião, com suas centenas de leis, normas, tinha se tornado um peso que os fazia sofrer. A impureza ameaçava de todos os lados, o mal estava em toda parte, e em vez de se sentir bem diante de Deus e feliz com a perspectiva do seu reinado, o povo tinha a consciência pesada porque não conseguia observar a lei, não conseguia entrar no reino, nem alcançar a liberdade de filhos e filhas de Deus. A terceira força se refere ao movimento popular. Então, apesar de tudo isso, o povo não desanimava, mas procurava uma saída. Não querendo ser uma vítima eterna das repressões romanas e não encontrando ressonância nem resposta nos líderes oficiais, o povo procurava seus próprios caminhos para redescobrir a sua missão como povo de Deus. E assim, pouco a pouco, o movimento popular ele se transforma num movimento profético mais amplo,
que chamava o povo de volta para a sua origem, ou seja, para a aliança. E Jesus então se insere neste movimento. É nesta realidade dura e sofrida que Jesus convive com o seu povo. É tudo isso que ele vê, que ouve, vive e sente, experimenta e sofre. É a partir desta situação que ele vai discernir a ação de Deus, vai descobrir a sua própria missão e vai anunciar a boa nova do reino. A síntese da boa nova de Jesus é amar a Deus e aos irmãos. Jesus ele não veio para salvar um só, mas veio para salvar a todos. Jesus veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Numa sociedade onde muitos são excluídos e marginalizados, sem condições de ter vida de gente, essa mensagem de vida ela só se faz presente a partir dos pobres. Deus não se coloca ao lado dos que crucificam, mas sim ao lado dos crucificados. Numa sociedade assim, seguir Jesus para anunciar o reino significa assumir com ele a mesma luta em defesa da vida. Jesus convive com os marginalizados e os acolhe. Jesus oferecia um lugar aos que não tinham lugar na convivência humana, acolhia com amor e carinho os que não eram acolhidos, recebia como irmão e irmã aos que a religião e o governo excluíam. Jesus anuncia o reino a todos, não exclui ninguém, mas anuncia a partir dos excluídos. A sua opção é clara, seu apelo também é claro. Não é possível ser amigo de Jesus e continuar apoiando um sistema que marginaliza tanta gente. Em Lucas 4, versículo 17 a 19, nós ficamos diante da opção clara que Jesus faz pelos pobres. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, ele desenrolou o livro e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus reconhece o valor que os pobres possuem porque vive com eles. Proclama-os felizes porque o reino é deles, dos pobres. Define sua própria missão como anunciar a boa nova aos pobres. Ele mesmo vive como pobre, não possui nada para si, nem mesmo uma pedra para reclinar a cabeça. E a quem quer segui-lo, ele manda escolher ou Deus ou o dinheiro, manda fazer opção pelos pobres. Cada vez que na Bíblia se tenta renovar a aliança, se recomeça restabelecendo o direito dos pobres, dos excluídos, e sem isso, a aliança não se refaz. Assim faziam os profetas, assim faz Jesus. Ele denuncia o sistema antigo que, em nome de Deus, excluía os pobres e anuncia um novo começo, que, em nome de Deus, acolhe os pequenos, acolhe os excluídos. Este é o sentido e o motivo da inserção da comunidade de Jesus no meio dos pobres. Ela atinge a raiz e ela inaugura a nova aliança. A dimensão social da fé na luta pela transformação social é a doutrina social da Igreja, a luz do Evangelho, cujos ensinamentos iluminam a prática e a evangelização. É bom destacar que a Igreja ela é chamada a ser solidária com o povo sofredor. Assumir a dimensão social deve ser expressão da fé no compromisso solidário com os excluídos, com os miseráveis, com os marginalizados, ou como diz São Paulo da Cruz, com os crucificados do nosso tempo. A preocupação primeira dos passionistas deve ser, como está escrito nas constituições da congregação: nós, passionistas, fazemos do mistério pascal o centro da nossa vida e vemos esculpido o nome de Jesus na fronte dos pobres. São Paulo da Cruz reuniu companheiros para viverem em comum e anunciarem o Evangelho de Cristo aos homens e às mulheres. No princípio chamou os passionistas os pobres de Jesus, porque a sua vida havia de estar fundamentada na pobreza evangélica e anúncio da palavra da cruz. Com o poder da cruz, que é a sabedoria de Deus, nós somos animados a iluminar e a superar as causas dos sofrimentos em que se debatem a humanidade e toda a criação. Esse compromisso é nossa solidariedade manifestada como passionista aos irmãos e irmãs em situação de rua, às vítimas de violência, às mulheres que sofrem violência doméstica,
as crianças em situação de vulnerabilidade, as famílias empobrecidas, a comunidade aborígene, aos irmãos adictos, aos irmãos deslocados e aos irmãos refugiados. São Paulo da Cruz encontra na paixão de Cristo a maior prova do amor de Deus. Quer anunciá-la para que todos se deem conta desse amor e o experimentem. A paixão de Cristo se torna, então, o melhor remédio para todos os males. O grande pecado é não acreditar no amor de Deus. Jesus morre para que não haja mais sofrimento e, portanto, o reino de Deus não é apenas um conjunto de leis, mas a defesa da causa humana. São Paulo da Cruz pensava que se as pessoas se dessem conta de que eram amadas loucamente, elas se deixariam mudar e ganhariam nova vida. Por isso, a nossa pregação ela é marcada pela paixão, pelo amor de Jesus, esperando que ela comova e transforme os corações e as pessoas. Nós, passionistas, devemos ter capacidade de ir ao encontro dos pobres, dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação de rua, sem terra, sem teto e de todos aqueles que vivem nas periferias existenciais. Nós precisamos estar em comunhão com os pobres para trabalharmos a favor da caridade. Devemos viver uma vida samaritana que se coloca a serviço e entrega do outro, dos feridos, dos miseráveis, dos violentados do mundo de hoje, e com isso colaborar com a gestação de uma nova geração de cristãos, discípulos missionários e de uma sociedade que respeite a justiça e a dignidade da criação. Deus está bem próximo dos que sofrem, chora e luta com eles e faz de tudo para os ajudar a vencer o mal e a dor. O 46º capítulo geral, realizado em 2012, ao falar da justiça, paz e integridade da criação, deixa claro que a nossa vocação passionista é um apelo a contemplar e anunciar Jesus crucificado com as palavras e com as obras da justiça e da paz em solidariedade com os crucificados de hoje. Nós, passionistas, ouvimos o grito de crianças, idosos, pobres e abandonados. Ouvimos o clamor da terra. Vimos o rosto daqueles que sofrem. A paixão de Cristo, ela continua na paixão dos crucificados de hoje. E a experiência de tudo isso muda os nossos corações, revive nossa vida comunitária e impulsiona nossa missão. Portanto, nós anunciamos a paixão e morte de Cristo, não apenas como um acontecimento histórico lá do passado, mas como realidade certamente presente na vida de homens e mulheres que hoje são crucificados e crucificadas pela injustiça, pela ausência de um sentido profundo para a vida humana, pela fome de paz, de verdade e de vida. Que Deus, por intercessão de São Paulo da Cruz e da Virgem Maria, nos abençoe, nos guarde e proteja a nossa missão hoje e sempre. Amém.